trabalhou na formação de tantas gerações da área da cultura, da cidade, de todos os cidadãos dessa cidade. Centenas de jovens e antigos frequentadores deram adeus ao cinema, que faz parte da vida de muitos paulistanos. Interessante analisar essa relação dos cinemas de arte com o espaço, né? Como eles se fincam lá e qualquer tentativa de movê-los, né, causa uma grande resistência. No caso do Belas Artes em específico, um bom ilustrativo disso foi acompanhar a ação do movimento Belas Artes, né? O Belas Artes fechou, o proprietário queria cobrar um aluguel risonho, então vamos transferir o Belas Artes para outro local. E esse grupo da sociedade civil, né, foi contra, falou, não, o lugar do Belas Artes é aqui. Não dá valor à cultura! Acabou virando uma questão meio de disputa pelo mesmo espaço, porque as pessoas pediram aquele espaço. O movimento que eu acompanhei pela internet era a reabertura daquele espaço, daquele local. Eu acho que o Belas Artes é ali, é aquele espaço, é aquele local. Eu acho que o Belas Artes, num outro ponto da cidade, não é a mesma coisa. O Belas Artes tem que ser lá, na Consolação, esquina com a Paulista. Mudar o Belas Artes para um outro local é como, não sei, mudar Disneylândia para Atibaia, é a mesma coisa? Você ir para a Disneylândia americana ou ir para a Disneylândia em Atibaia, não vai ter o mesmo glamour. O Belas Artes seria a mesma coisa, não teria o mesmo glamour, né? Mudá-lo para um outro local. Em último caso, seria melhor tê-lo num outro local do que não ter em lugar nenhum, né? É claro que o ideal era voltar, mas a princípio não tinha a menor chance. O proprietário foi peremptório, vou fazer outro negócio, já tenho uma proposta. E realmente ele teria feito. Não tivesse sido a abertura de tombamento no Compresp, isso aqui não existiria mais. Porque no dia que eu fechasse a porta, o cara ia derrubar o imóvel e aí podia fazer a manifestação que quisesse e não tinha mais como voltar. Porque uma das discussões que se realizou com o DEFAT é registrar, né, que daí o termo não é nem mais tombamento, né, do aspecto físico, é o registro do patrimônio imaterial que o Belas Artes representa para a cidade de São Paulo. O que foi tombado foi a fachada, né? Que de fato não é uma fachada tão representativa, né? O Belas Artes ele é muito mais representativo como um locus de prática social cinematográfica, de consumo fílmico, do que como um prédio. O tombamento da fachada ilustra isso, porque se o prédio fosse inteiramente representativo, ele teria sido tombado por íntegro, né? Inteiro. Mas seria muito interessante se num futuro próximo o Belas Artes, assim como outros cinemas de arte antigos de São Paulo, fossem registrados como bens imateriais ou como práticas imateriais para que elas fossem asseguradas, né, para os filhos das pessoas que lá frequentam hoje em dia, por exemplo. Parece que o Belas Artes tem um potencial de ser encarado como um patrimônio cultural, tanto quanto a Pinacoteca ou o Museu do Ipiranga, que são, obviamente, um patrimônio cultural de fato. Belas Artes ele significou dentro de um contexto de São Paulo como quase que uma libertação. São Paulo, para quem não viveu aquele período, tudo acontecia no centro da cidade apenas, né? Então Belas Artes ele serviu ali como um intermediário, uma saída dos cinemas do centro. Você não precisava mais ir na Avenida São João. E também com a programação dele, né? Bem mais eclética, assim. Se tem notícia, o primeiro cinema de arte com programação voltada foi o Cine Biju, na Praça Roosevelt, 58.
E logo depois, em 67, digamos, o Belas Artes, quando adquire de fato o nome Belas Artes, ele existia, na verdade, desde 1943, né? Primeiro como Hits, depois como Trianon, depois como Belas Artes. Mas aí em 67, quando o Dante Ancona, que era um distribuidor cinematográfico de São Paulo, que foi o que criou o Cine Biju, e o Cine Coral também, que era um outro cinema de arte, ele se apropria da programação do Belas Artes, dá nome como Belas Artes, e começa a voltar a programação do então Hits, né? Não, Trianon, desculpa, para uma veiculação mais de filmes de arte, só que por conta da desvalorização do centro como polo de lazer, como polo social, né? A degradação do centro, de uma forma geral, essa programação mais refinada, digamos, de arte, sobe o eixo da Augusta, né? Chegando até aqui a Avenida Paulista. E o Belas Artes, ele criou ali um ponto de encontro para a cidade, coisa que não tinha. Você queria encontrar as pessoas, você ia para lá, independente do filme que estava passando, isso que era mais legal. E aí você ia em bares ali da região, pizzaria, tinha uma pizzaria famosa, de Teresa, você tinha o bar do Riviera. Assim, você ia no escuro, você não tinha celular, você não tinha Facebook, você não tinha nada, o telefone era complicado, era caro, então você tinha que arriscar. E o Belas Artes, ele serviu com esse mote, né? Aquela coisa de você ser muito antes do tempo e ter sido essa questão de ter várias salas, né? Não tinha café ainda nesse período, isso é uma coisa que veio muito tempo depois. Então você dependia dos bares da região. Aqui a Consolação sempre foi uma rua comercial, é a Rua das Luzes, né? O Belas Artes nos anos 80 era uma potência, tinha muito público, isso fez com que do outro lado da rua você tivesse uma série de bares, então você tinha aqui um eixo cultural, digamos assim, gastronômico. A Paulista sempre foi a Paulista. Na maior parte das vezes, isso na minha adolescência, digamos, nos anos 80, quando eu vim aqui, na maior parte das vezes eu acabava ou indo comer no baguete, ou ia no frevinho, quer dizer, eu acabava ficando no entorno ampliado aqui do Belas Artes, com certeza. Então o nosso caminho era sair da faculdade, caminhar a Paulista inteira e ir para aquela esquina que era fundamental, que era a esquina da Consolação com a Paulista, onde estava todo o movimento. Aquela galeria subterrânea era muito badalada, já tinha os ambulantes lá vendendo livros, então você fazia uma passagem segura de um ponto ao outro onde estavam os barzinhos, onde a gente ia beber, pro lado de cá estava o Belas Artes, então você tinha uma programação toda meio que circunscrita ali nessa região. Paulista e Consolação era grande, era um foco aí, digamos, juvenil, um foco da intelectualidade alternativa da época, então era um ponto bem legal. E foi durante muito tempo, não é? A região era muito tranquila, você tinha ali um caráter bastante residencial. Porque hoje a gente vê a Consolação como uma avenida de 4 faixas de rolagem, velocidade altíssima, você tem que atravessar a faixa aqui, depois atravessar a faixa ali, para você conseguir chegar do outro lado. Mas na década de 70 a Consolação não era isso. Por isso que até hoje ela chama Rua da Consolação, e não Avenida da Consolação. Era uma rua, com 2 faixas de rolagem, uma velocidade reduzida, e que as pessoas atravessavam, nem precisavam de farol, as pessoas atravessavam a rua. Então você ir do Riviera até o Belas Artes era muito comum, você atravessava a rua, de fato. Todo o cinema de arte, a imensa maioria deles, acaba gerando esse polo cultural e de lazer no seu entorno. Ele nunca esgota a sua prática, né, nele próprio. Ou as pessoas tomam um café ou discutem o filme antes dele próprio acontecer, ou discutem depois, ou fazem ambas as coisas. Então o cinema de arte ele nunca é, por exemplo, um espaço hermético como um multiplex em shopping, em que as pessoas vão lá, assistem o filme e o mais cedo possível, né, debandam dali para fazer outra coisa. Com a decadência do Belas Artes, no final dos anos 90, decai o comércio do outro lado. Porque como o cinema despenca, deixa de ser um ponto de referência, deixa de ser um lugar onde as pessoas vão com frequência, o Baguete, que era do outro lado, fechou, tinha um outro bar ali, que eu não me lembro o nome, fechou, a própria pizzaria Micheluzzo, que era um lugar lotado, mingou, o Riviera. Então, aqui a decadência foi causada pelo Belas Artes. Quando a gente reabriu o Belas Artes, começou a dar uma vida de volta, e a gente já percebe, né, que do lado de lá, aquele barzinho já fica mais cheio, enfim, uma série de ganhos. Eu tenho certeza que já tem 2 imóveis fechados ali, alguém vai pegar e vai montar um café, um lugar bacana, porque você tem de novo um movimento grande de pessoas aqui, fortalecido pela boa coincidência do Riviera ter reaberto também e ser de novo um lugar bacana, um lugar frequentado.
Mas um bom cinema de arte, ele difere também do multiplex em shopping pelos outros eventos que ele cedia. O Belas Artes ele sempre foi ímpar nisso, né, nessa questão, desde que ele adquiriu esse enfoque, né, voltado para a exibição de filmes de arte, porque ele sempre destinou espaços para a discussão do próprio alfazer cinematográfico e do próprio consumo fílmico. Acho que isso também cria esse vínculo mais afetivo com o cinema. Não só a pessoa vê filmes que tocam ela, que marcam, como ela ainda tem essa questão pessoal que acaba se desenvolvendo. E isso é uma coisa proposital mesmo que a gente fez, né? A área aqui em cima, por exemplo, esse mezanino não existia. A gente criou, era um muquifo aqui em cima. Abriu a janela para ficar um lugar super agradável. A gente oferece mais do que pipoca e Coca-Cola, né? Aqui a gente tem uma série de coisas para você poder justamente chegar antes, ficar mais um pouco depois. Bem nesse conceito de oferecer para as pessoas a chance de ficar falando do filme, conversando e mais tempo aqui. Quando eu vou num cinema de shopping, quando eu quero entretenimento que me esvai, que me escapista, essa é a melhor palavra, um entretenimento escapista. Quando eu vou para um cinema de rua, por exemplo, eu pessoalmente, vou dar uma experiência pessoal, há poucos diretores que me tiram realmente de casa para ir ver num cinema de rua, que é, por exemplo, o Lars von Trier e o Michael Haneke. São dois diretores, entre outros, que me fazem ir para o cinema. E onde eu encontro esses caras? Eu encontro, por exemplo, no Belas Artes. E quando eu vou no Belas Artes ver esses filmes, em geral eu vou com gente que gosta também disso e tal. E depois disso a gente senta num bar e fica discutindo. Então a experiência acaba sendo diferente pelo produto que o local oferece e pelo pós e antes, né? O blockbuster é bom, diverte, mas 10 minutos depois você não tem mais o que comentar do filme. Já um cinema bem pensado, um filme reflexivo, que você não vai encontrar nos cinemas comerciais, porque não atraem público, não é pro povão, esses você precisa de salas especiais, não é? Com o fechamento do Belas Artes, a gente ficou muito órfão. No shopping, você vai lá, assiste e vai embora. Você não fica ali. No outro fim de semana, vou assistir um filme, vou no outro shopping. Se fechar uma sala de um shopping tal, tudo bem, fechou, e daí, entendeu? No outro bairro vai abrir outro shopping e teremos lá mais 10 salas de cinema. E assim por diante. Ao passo que no Belas Artes você cria um vínculo com o local. E esse espaço faz parte da minha história, entendeu? Eu vivi ali muitas emoções, bons momentos. Então isso passa a fazer... Ali é o meu ponto de lazer, certo? De repente eu não tenho mais aquilo. E ao passo que isso vamos reabrir o Belas Artes, então isso é motivo de alegria. Prova disso é tantas manifestações, até no dia da reabertura, uma festa. Então isso prova que aquele espaço faz parte da história de todo aquele pessoal que estava lá e que frequentou lá há décadas. Eu acho que incomoda muita gente, e a mim também, é essa natureza do cinema de shopping, né? Outra coisa, quando você vai no cinema da Cinemark, aqui nada contra o Cinemark, mas assim, primeiro que você não tem área de convivência, né? Ou seja, você compra o ingresso, tem uma bomboniere grande, você passa a catraca, entre aspas, é um corredor estreito e a sala que você tem que entrar. Quando acaba o filme, eles sempre te jogam para um corredor que já vai te jogar lá dentro do shopping. Não existe voltar para o cinema. Aqui, no Belas Artes, o que a gente apostou em fazer desde 2003 foi criar um ambiente aqui no cinema também para isso. Esse balcão aqui que a gente criou, a gente ampliou esse saguão era bem exprimido, então realmente aqui você entrava, via o filme, tinha que sair, você tinha que ir para o outro lado da rua, não tinha como ficar aqui. Agora as pessoas têm. E isso também foi uma coisa muito importante nesse período, porque tem um monte de história de pessoas que sentaram aqui nesse café e conheceram gente, começaram a namorar. Esses espaços e esses eventos, né, e a congregação de fato entre os espaços e eventos acabam gerando uma apropriação do espaço muito maior, muito menos efêmera, muito mais duradoura do que num cinema multiplex em shopping. E essa apropriação do espaço mais duradoura é bastante observável quando um cinema de arte fecha, a comoção que há em torno, né, a sociedade civil se organiza
para que ele permaneça, tal, porque você acaba imbricando ali, cristalizando ali inúmeras relações sociais da sua vida, inúmeros momentos, né? Quando você era mais jovem, quando você era mais velho, o primeiro filme que você foi assistir com sua namorada, o filme que você assistiu com sua namorada depois você terminou com ela, sabe? Quer dizer, você acaba fixando ali inúmeras relações sociais impossíveis de ocorrer num cinema que você não consegue se apropriar do próprio espaço, que dirá do filme que também é pouco apropriável, no caso, um blockbuster num multiplex em shopping. Quando você vai a um shopping, você faz um programa completo, você acaba fazendo compras, você vai na praça de alimentação. A rua te dá muito essa sensação de que o cinema é seu. Parece que é uma coisa sua, parece que faz parte da sua vida, da sua casa. Parece que você é meio dono dele. A minha casa, eu consigo detalhar o porquê que ela é tão importante para mim, entendeu? Eu comprei, foi eu que escolhi a tinta, foi eu que escolhi os móveis, foi eu que escolhi o piso, até mesmo a cortina, certo? Agora, o Belas Artes eu não sei explicar assim detalhadamente por que aquele espaço faz parte, por que quando eu chego no Belas Artes é como eu estivesse entrando na minha casa. Porque eu me lembro também que a primeira vez que eu fui, logo que um irmão meu faleceu, eu ir ao cemitério, parece que era a extensão da minha casa. E você ir ao Belas Artes é algo assim, entendeu? Eu não consigo explicar com tanta facilidade, certo? Eu sei que aquilo é muito, talvez uma explicação muito vaga, pelo fato de ter ido lá muitas vezes. Aquele espaço, então, é familiar a mim, entendeu? Tão como a minha casa. Na geografia, especificamente, a gente tem um certo pudor em falar de um equipamento, né, se apropriando da região, né? A gente chama isso de reificação, né? Na verdade, quem se apropria da região são os frequentadores, usuários assíduos do cinema que vêm lá como uma espécie de segunda casa, né? E quanto mais assíduo, mais essa prática social é intensa, ele mais se apropria daquele pedacinho de espaço urbano como se fosse um pouco dele. Esse balcão me é muito familiar, entendeu? Parece uma mesa, como se estivesse em casa, né? As pessoas ficam ao lado, de frente. Isso é muito bonito. A primeira vez que eu vi faz muito tempo, foi nos anos 70, o cinema ainda era bem diferente do que ele é hoje. Era um cinema que tinha uma sala bem grande e 2 salas pequenininhas embaixo. Eram só 3 salas. Eu vim ver meu tio, meus pais que me trouxeram, devia ter uns 7, 8 anos. E foi um filme especial, né? Um filme diferente, um filme que quase não tinha diálogos, enfim, estava acostumado a ver mais desenhos da Disney, né? Quando eu era criança não tinha tanto filme infantil passando, então foi uma experiência marcante. Eu tinha 7 anos, eu não me esqueço da sessão de meu tio aqui, né? E eu fui ver vários outros filmes, porque eu vi muito filme quando eu era criança, e vários deles eu nem lembro. Às vezes eu vejo assim um DVD e falo, eu vi esse filme quando eu era criança. Mas eu lembro que eu vi, não sei aonde, nem como, nem quando. Meu tio, eu lembro do cheiro da sala, né, onde eu sentei. Por quê? Porque foi um filme incrível para um garoto de 7 anos naquela época, né? Sempre que eu lembro, estou discutindo o filme com alguém ainda hoje, eu, sei lá, revejo o filme, falo, não, então assistindo Belas Artes. E eu lembro que o Belas Artes surgiu como cinema realmente relevante para mim quando eu assisti Match Point lá. So tell me, what's a beautiful young American ping pong player doing mingling amongst the British upper class? Did anyone ever tell you you play a very aggressive game?
look, Charlie. Oh, hi, May Rose. Hi. How are you, May? Fine, Charlie, just fine. You? I'm fine, too. A Honra do Poderoso Prise. Era um momento mágico, você vê um filme daquele, num telão daquele. Eu me lembro direitinho que esse filme foi um filme muito marcante, que eu gostei demais, do John Huston, e eu nessa época eu estava fazendo um filme e a equipe técnica toda estava muito envolvida em discutir cinema. Então a gente foi ao Belas Artes para discutir cinema. Okay, meanwhile, give me her name. Name? Yeah, the name. Her name, for Christ's sakes. Jeez, Mr. Patton, I didn't get no name. I thought you knew. Yeah, for Christ's sakes. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. O Belas Artes realmente fez falta nesse período que ele ficou fechado. Ele fez falta. Mas há males que vêm para bem, quer dizer, ele veio remodelado, ele veio com mais opções, ele veio, parece que com melhora na qualidade técnica dele. Ele não voltou com um cinemão comercial, ele está voltando mantendo a proposta anterior de filmes que são chamados filmes de arte, mas eu chamo de filmes de qualidade superior, que se comunica melhor, que tem uma sofisticação maior na narrativa, na fotografia, na direção de arte. Eu lembro assim, o Belas Artes ele foi, explodiu mesmo, ele era da Gaumont, né? Era uma distribuidora francesa, ele trazia filmes franceses incríveis. E o André continua muito com esse espírito, né? Ele junta todas essas pontes do negócio, ele é distribuidor também, então eu acho que não, eu acho que é isso, eu acho que é uma questão de formação de público mesmo. Então, realmente, a gente tinha a chance de ver filmes incríveis, que fora daqui você não tinha. Então, o que na programação quis fazer? Quis isso, ou seja, quis oferecer também para as pessoas filmes incríveis, o que há de melhor na produção, tanto de novos cineastas quanto de cineastas estabelecidos, o mais breve possível, filmes que só passam aqui, que não passam em outros lugares, e aí incrementar, né? Então, a gente criou o Noitão, para um público mais jovem, que gosta de varar a noite e ver no filme. Quando começou a ideia de o Belas Artes vai voltar, sempre as pessoas, mas vai ter um Noitão? Virou mesmo um patrimônio, né? A gente começou fazendo sessão de meia-noite. E aí o que acontece com a sessão da meia-noite? Acaba às 2. Às 2 não tem ônibus, não tem metrô. Horas. A maior parte das pessoas jovens, que é quem gosta de ficar meia-noite, precisa de ônibus, precisa de metrô. Então a sessão não tinha tanto público, porque tinha esta questão. Aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer. E eu me lembrei que quando eu programei o Cine Clube Oscarito, lá em 1986, que era na Praça Roosevelt, a gente fazia uma coisa dessas, que era uma programação madrugada dentro, de vez em quando. Eu falei, eu vou adaptar isso, vou fazer mais longo, de maneira que chegue até o sol raiar, de maneira que quando a pessoa sair, ela já está com ônibus, com metrô, ela pode se locomover, ou já está claro, portanto também é super seguro.
e vamos oferecer um café da manhã para todo mundo que ficar até o final. E começou, no primeiro noitão que a gente fez, veio 150 pessoas. Aí foi crescendo. E, efetivamente, tem um monte de gente que adora varar, né? Virar. Né? E o Noitão é um programa, se você pensar bem, baratíssimo. Você encontra um monte de gente, é dentro do lugar, portanto é ambiente controlado. Então começou a ter uma progressão. Na época o Orkut era a ferramenta, né? Tinham 3, como é que chama? Grupos no Orkut. Eu vou no Noitão, eu fico no Noitão. E começou a ter um fenômeno de que às vezes não saía no jornal o Noitão e dava 400 pessoas, 500 pessoas, porque a mobilização começou a ser entre as pessoas, entre os fãs. Até que saiu uma matéria na Vejinha, Veja São Paulo, falando do Noitão. E nesse Noitão a gente ia passar um filme novo do Tim Burton. E aí vieram 1000 pessoas. A gente teve que fazer o Noitão em 6 salas. Aí a gente de uma sala passou para 3. E aí nós temos que fazer em 6 salas. Por sorte a gente tinha um monte de cópia de filme aqui. E aí a gente espalhou cópia por todas as salas. E a partir dali o Noitão passou a ter no mínimo 700, 800 pessoas. Batendo 1000 às vezes e tal. E se tornou um ícone da cidade. Sei lá em qual Noitão, primeiro ano, segundo do Noitão, primeiro ano assim, a gente ainda estava com umas 3 salas. Então era mais ou menos 1h30 da manhã, estava aqui na bilheteria, estava acabando as primeiras sessões, chega um rapaz com uma pizza. E aí, vim entregar a pizza. Eu falei, moço, me enganaram o senhor, que é um trabalho. Não, mas aqui, ó, Consolação 24, 23. Eu falei, moço, sei lá, devia ser 24, 28, ou então foi trote. Não pode ser, ligaram agora lá, há pouco. Ó, 24, 23, sala 2. Eu falei, não é possível. O cara tinha ligado dentro da sala e pedido uma pizza para comer no intervalo. A gente foi lá e falou, quem é o João que pediu uma pizza? Sou eu. Aí foi lá o moleque com a pizza lá em cima, o cara pagando. Eu acho que talvez não seja pelo fato de ser à noite, é que eles sabem dosar o cinema chamado arte do cinema com um potencial de comercial. Eles colocam algum filme, por exemplo, Tarantino, que já tem um potencial de formação de público hoje, um Almodóvar, para que você tempere um pouco essa possibilidade de formar novos públicos. Como a gente passa um tipo de filme, é amplo, né? Vai do Woody Allen ao filme argentino, pode passar o Scorsese, algum indicado pro Oscar, mas não vai passar Harry Potter, não vai passar esse tipo de filme. Então, boa parte do público que vem aqui, vem sem saber o filme que vai ver. O cara vai falar, vamos no Belas Artes. Por quê? Tem 10 filmes em cartaz, aqui é o contrário, né? Aqui tem 6 salas e tem mais filmes do que salas. A pessoa sabe que aqui ela vai encontrar gente que ela de repente ou conhece. É muito comum você ver aqui um casal, encontra um amigo, porque as pessoas que são suas amigas têm um gosto parecido com o seu, né? E as pessoas fazem amigos e fazem namorados e namoradas. Então eu acho que isso também cria esse vínculo mais afetivo com o cinema. A curiosidade humana é inesgotável e ela nunca para de ter ansiedade por informações. Que o jovem hoje, ele alia ali uma possibilidade que é, como eu disse, não é só você assistir o filme, é você discutir o filme. Porque você pode ir para namorar. Eu já fui no Belas Artes só para namorar, só para paquerar, ou só para levar uma primeira pessoa que eu queria, sei lá, conquistar ou fazer algum, né? E como já levei filha lá, entendeu? Quando eu casei muito cedo, então tinha filho pequeno e o Belas Artes era uma grande opção também de você levar para ver um outro tipo de cinema. Que é muito legal esse movimento, e foi um movimento bem jovem que exigiu a volta dele, quer dizer, tinha
a participação, acho que foi uma união interessante de pais e filhos para tentar resgatar esse espaço. Eu acho que tem potencial para o Belas Artes criar uma dinâmica social na esquina da Consolação com a Paulista, ainda não está completamente realizado. Eu acho que existe aí uma energia passiva que tende a ganhar frutos mais positivos nos próximos anos, né? A Paulista hoje não seria a principal territorialidade cultural de São Paulo, não fossem os cinemas. Esses espaços, eles são parte da vivência da pessoa na metrópole, né? Da vivência da pessoa na cidade de São Paulo. Ainda que muitas correntes da literatura digam que é cada vez mais difícil numa metrópole, né, pós-moderna, enfim, você se apropriar de espaços, os cinemas de arte eles estão aí para mostrar que não, na verdade, o que se dá são apropriações diferenciadas, apropriações distintas, apropriações pontuais, talvez em torno de uma prática de lazer e tal, e o Belas Artes demonstrou isso. Felizmente, depois de 4 anos da publicação da minha dissertação, agora o Belas Artes reabre, um pouquinho, talvez também um pouquinho pela minha dissertação também, que eu, afinal de contas, discutia ele e os demais cinemas aqui da Paulista, a importância deles para a dinâmica social de São Paulo. How can you